Esse novo normal, ele traz sérias consequências, essa normalidade, né, em termos psicológicos, nem fale as pessoas, né, a questão da falta de interação social mesmo, ela estimula, faz com que as pessoas elas fiquem cada vez mais voltadas para si mesmas. Você tem um estímulo ao narcisismo, um estímulo a várias tendências aí, a vários tipos de configurações psicológicas que elas não contribuem nem um pouco para a interação social, para a formação de sentimentos de empatia. É complexo. E o outro lado disso daí também é a questão da vigilância que esses instrumentos eles causam nas pessoas. Eu fico imaginando o que um George Orwell, um Huxley, se eles estivessem vivos hoje, né, eles iam, acho que principalmente nesse caso que nós estamos vendo na questão da vigilância, o Orwell, né, ele ia olhar, né, por causa do 1984, ele olhar e falar, meu Deus do céu, o que eu escrevi? Né? Será que eu estava no futuro? Será que quando eu escrevi isso aqui eu estava vendo o futuro? Né? Uhum. Exatamente. Muitos escritores distópicos, né, eles anteviam. Tem um autor ainda em inglês também, como Orwell, que escreveu antes dele um conto, na verdade, chamado A Máquina Parou. O Foster, se não me engano, o sobrenome dele. É bem interessante. Até você encontra gratuito na internet, mas como ele já falava também sobre essa coisa de ter você se comunicar só através de uma tela. Imagina, ele está falando isso lá no comecinho do século XX. Então muitos autores realmente, acho que eles ficariam bem surpresos de ver o que chegou, porque é a distopia que eles estavam prevendo lá na primeira metade do século XX, né, que a gente está agora tendo total acesso, né, às nossas informações. Ninguém imaginava que, por exemplo, uma rede como o Facebook, né, ia ter tantas informações disponíveis, que a gente fosse dar assim, gratuitamente essas informações, que a gente está disposto a dar, né, as nossas informações. Então, realmente, né, a gente vê isso, né, como a gente visto 24 horas, né? A gente pode até o nosso sono ele pode ser marcado, né? A gente tem um relógio, o smartwatch, né, que vai marcando nossos sonos, e a gente está todo momento fornecendo informações para as redes sociais. Então, quer dizer, eles têm muitos dados. Isso é uma crítica, inclusive, que muitas pessoas fazem, né? Inclusive o Facebook agora está sofrendo muitos processos nos Estados Unidos porque eles são donos do WhatsApp, do Instagram, né? Então eles têm um poder muito grande de informação. Então está tendo uma busca de quebrar esses monopólios, né, que o Facebook está tendo lá nos Estados Unidos. Uma guerra bem forte, né, lá nos Estados Unidos. Parece que eles vão ser obrigados até a venderem algumas dessas empresas. Porque são muitos dados. É muito poder na mão, concentrado. É um estado de vigilância realmente muito grande. Ninguém imaginava, sei lá, 20 anos atrás, que nós íamos ser tão vigiados assim como a gente é nas redes sociais hoje. Né? Todas as redes que a gente está, todo momento, né? E algumas vezes a gente fica até grato, né, por essa vigilância, né? Mas realmente tem muitos problemas, né, que a gente vê, né, de descobrir todas as nossas coisas. Às vezes a gente é surpreso que a gente fala alguma coisa, quero comprar um tênis novo. De repente você abre lá o Facebook e está lá uma propaganda do tênis novo. Né? Então é uma coisa que a gente tem que pensar se a gente quer, o que a gente vai querer, o que a gente está fazendo com isso, porque isso tende a ficar cada vez pior. Né? Imagina daqui 10 anos, 20 anos, o que isso vai ser. Né? Os nossos filhos, as novas gerações, eles estão entrando e eles estão vendo isso como uma coisa normal. Eles não veem. É até impressionante que às vezes eu entro em sala de aula, vou dar aula, eu dou aula de filosofia da tecnologia, história da tecnologia, para engenheiros. Às vezes eu falo de alguns problemas, eles falam, mas isso não é um problema. Quem diz que esses algoritmos são problemas? Quem diz que eles têm... Não é... Nossa,
é um problema, é uma coisa boa. É até positivo, foi essa visão que deu para ver do óbvio que ele ia defender o Zuckerberg, né, nessa coisa, que eles veem a negativo, isso é só ver como positivo, né? Mas a vigilância, ela é surpreendente. Por exemplo, né, eu vou contar um caso que aconteceu comigo essa semana passada. Eu quase não uso para pedalar, eu gosto de pedalar, né, fazer mountain bike aqui, estrada rural e tal. Eu quase não uso, o meu celular nem tem muita memória para isso, eu preciso comprar um novo porque está meio ultrapassado, não tem memória. Mas eu falei, como eu vou fazer um pedal meio longo, eu vou baixar o Strava, né? Para marcar a quilometragem, ver quanto deu de altimetria, essas coisas aí e tal. Bom, eu sei que acabou a bateria do celular. Eu falei, fiquei frustrado, depois não vai marcar até o fim. Mas como é que pode, depois que eu liguei o celular, ele ter recuperado todo o espaço, mesmo com ele desligado? Como é que pode? Se ele está desligado, como que fez isso? Não é? Impressionante. Alguma coisa está captando, não é isso? Né, do satélite, tudo bem que é por satélite então, mas é muito estranho. É muito estranho essa questão, esse questionamento. Não, eu também tive uma história interessante com isso, que foi que uma vez eu perdi uma sacola com livros. E aí, uma bolsa, eu não sabia onde estava, eu demorei um tempão para me tocar, que eu tinha perdido, né? E aí, eu tinha passado já alguns dias, umas 2 semanas. E aí, o que eu lembrei que tinha? A possibilidade de eu pegar, eu sempre estou com meu celular, então pegar os dados do Google Maps, pegar o histórico de onde eu estive. E é impressionante as informações, eles tinham todas as informações. Então, o restaurante que eu tinha ido, a casa de amigo que eu tinha ido, e aí eu fui ligando de todos os lugares. Foi no restaurante, ele ficou aí uma bolsa? Não, fui ligando, até que eu consegui achar, estava na casa de um amigo, né, ele não tinha visto, ficou lá num canto. Depois de 2 semanas eu recuperei com a ajuda do Google Maps, porque ficou minhas informações todas lá. Então, assim, foi uma coisa que me ajudou, mas também dá um medo, né? Eles sabem todos os nossos passos. Totalmente rastreado, né? Totalmente rastreado, né? Mesmo o celular desligado, que nem fala, tá desligando à noite, então, se ele tem alguma coisa. Eu acho que não mesmo com o celular desligado, eu acho que, né, não tem um argumento científico para falar, óbvio, nem provar, mas mesmo com o celular desligado, eu acho bom ele ficar longe da cama. Bem longe, porque alguma coisa ele está captando, mesmo desligado, alguma coisa está, porque senão ele não ia conseguir dar esse tipo de informação, né? É ele que está transmitindo essa informação, não é mais outro tipo de aparelho, né? Então, mesmo desligado, eu acho que, por conta mesmo dos tipos de problema que o contato eletromagnético ele pode ocasionar nas pessoas, né? A nível celular, a nível neurológico, né? Dessa forma. E, Luiz, a questão para mudar um pouco agora de foco, né? Eu estava vendo que você também trabalha um pouco com a filosofia cristã, dentro para entender um pouco essa tecnologia, né? Como que é isso aí, mais ou menos? Você pega mais ou menos, tem algum teólogo específico? Então, são vários. Por exemplo, o próprio Borgman, né, ele dá soluções, dão ideias cristãs, né, para ele no final, essa questão dos problemas da tecnologia. Ele fala que o cristianismo tem essa cultura da mesa, né, tem essa cultura da comunhão. Então ele dá vários exemplos. Então o próprio Jacques Ellul é um outro autor que é bem interessante porque ele é um sociólogo da tecnologia, né, e ele falava que ele gostava de escrever, ele escrevia um livro de sociologia e outro de teologia. Então muitos dos livros dele tem isso. Tem um livro lá, tem um termo, tem a visão tecnológica da filosofia, da sociologia e a visão teológica, né? Então, estava falando, né, tem o Borgman, o Jacques Ellul, né, o Jacques Ellul, ele sempre escrevia um livro filosofia da tecnologia, de sociologia da tecnologia e outro teológico. Era a ideia dele sempre. Ele sempre tentava mostrar os dois lados, né? Então ele tem uma preocupação. E uma das ideias principais de várias das críticas de uma visão, por exemplo, cristã da tecnologia é a questão da queda, né? Então todos os homens caíram, então isso nos dá limitações. Imperfeição, são imperfeitos. Exatamente, somos imperfeitos. Então a gente não vê muito aonde vai a nossa criação, por exemplo, quais são muito longe, muito distantes. Isso é interessante porque nos dá uma humildade epistemológica muito grande, no sentido de que
nós somos imperfeitos. Tudo que nós criarmos vai ser imperfeito. Nós podemos estudar, analisar, aperfeiçoar, mas sempre vai ser imperfeito. Nunca vai ser perfeito. Nada que a gente criar. Então a gente cria uma rede social, mesmo pensando com todas as boas intenções, vou criar uma rede social, né, que vai ser perfeita. Não vai ser perfeito. Vai ter problemas, né, uma tecnologia. Então, com essa noção, a gente pode sempre ter cuidados, né, agir de forma responsável. Né, tem autores, por exemplo, Hans Jonas, escreve Hans Jonas, ele era judeu, né, escrevia da ótica judia, mas ele falava sobre essa questão do princípio e responsabilidade. Então a gente tem que agir com cautela, nós temos que ter responsabilidade com o que a gente vai criar, porque a gente não sabe o que isso vai gerar a longo prazo. No debate que eu trabalho principalmente, né, sobre transhumanismo, que é um movimento que começou lá na década de 1920, claro que tem históricos anteriores, mas o movimento moderno do transhumanismo é de 1920. Inclusive, você citou Huxley, né, da Dimensão Novo. O irmão dele, do Aldous Huxley, que é o Julian Huxley, o Julian foi o que cunhou esse termo transhumanismo. Não sabia, é mesmo? Lá em 1950. Cria esse termo transhumanismo para dizer isso. É a busca de aperfeiçoar o ser humano através da ciência e da tecnologia. E aí muitos autores, inclusive autores que eu uso bastante, que eu trabalho bastante, que é o C.S. Lewis, ele escreveu o texto falando, olha, cuidado, né, vocês vão acabar com o ser humano. Ele escreveu um livro chamado Abolição do Homem. Vocês vão abolir o homem, o ser humano. Não era a ideia deles. Tem agora uns movimentos chamados pós-humanista, né? Movimento pós-humanista que quer acabar mesmo. Não, a gente tem que deixar para trás esse ser humano. Deixar a inteligência artificial que... Isso, e se juntar, por exemplo, a junção de seres humanos com inteligência artificial, né, que é o pós-humano. Mas os transhumanistas, não necessariamente, eles querem só aperfeiçoar. Então, por exemplo, eu preciso de um óculos, né, ou não enxergo à noite, então eu vou colocar, né, um olho biônico que enxerga à noite. Então, quer dizer, isso é a ideia transhumanista, e substituindo. Né? E aí, esses vários autores que são críticos ao transhumanismo, eles vão dizer, mas vocês não sabem o que é a perfeição. Né? Então, como que vocês vão querer aperfeiçoar, mas vocês vão para um caminho, né, de modificação, por exemplo, genética, que vai dar no lugar errado e não tem mais volta. E agora, como é que a gente vai fazer? Não tem como voltar. Né? Acabou, a gente foi para um lugar que deu errado. Né? Então, normalmente o cuidado, a visão cristã vamos com calma, não é abandonar a tecnologia, não é ser ludita, né, que quebrar, destruir a tecnologia, mas vamos com cautela, né, e sempre pensando, né, cuidar que a tecnologia seja vantajosa para o ser humano e para o meio ambiente, que traga vantagens para o ser humano, para todos os seres humanos, e que não destrua o meio ambiente. Porque isso também tem muitos problemas, né, que pessoas que pensam, não, vamos criar tecnologia e vai ser só uma elite que vai poder usar essa tecnologia. Ou vamos criar tecnologia que não se preocupa com o meio ambiente. Né? Eu crio uma nova tecnologia e não estou nem preocupado. Né? Então, a crítica cristã vai muito nesse sentido. Para não perder o lado humano, né, da coisa, né? Bem isso aí exatamente. Mesmo, né? Porque a tecnologia aí parece que vem como esse desejo mesmo do homem querer se igualar a Deus, ou a força criadora, né? Essa coisa de se equiparar, essa é a criação, né? E para ser perfeito tem que ser melhor do que o homem, né? Tem que ser melhor do que o criador, na realidade. A criatura tem que ser melhor que o criador. Daí eu estava lembrando de um filme relativamente antigo, né? Dessa questão da limitação, que vai trabalhar bem essa questão da questão da superioridade genética, né? Tudo que é a Gattaca. Não sei se você chegou a assistir esse filme, que é muito interessante, que ele vai trazer todas essas limitações, né? Que mesmo com toda a engenharia genética, né, ainda havia pontos fracos. Eu não vou lembrar diretamente completamente do filme agora, né, mas ele vai trazer um pouco essa questão, né, e essa questão do homem ainda com todas as suas imperfeições ainda conseguir ser o fator essencial, primordial para que haja evolução na sociedade, né? Porque a partir do momento que eu penso assim, que a gente acha que não há mais nada para evoluir, que está pronto, né? Essa arrogância faz com que
nós nos encaminhemos para aspectos muito sérios, destrutivos. Você mencionou Harari, né, no debate ali com o Zuckerberg. O Harari, né, ele tem esse livro Homo Deus, onde que ele trata, o objetivo é um objetivo transhumanista, né, ali no livro, nos tornarmos deuses. E muitas vezes, por exemplo, ele coloca a questão da morte como uma coisa mecânica, simplesmente uma falência dos órgãos. É isso que é. Então, se a gente resolver esses problemas, essa falência do órgão, um órgão falhou, o coração falhou, a gente vai trocando, a gente pode resolver a morte. Né? O problema da morte, nós podemos nos tornarmos imortais. Então, esse é uma visão assim, bastante reducionista, como se o ser humano fosse só, né, uma questão material. Né? E a mente, né, e a nossa, né, para quem é religioso, cristão, né, nossa alma, onde que vai? Né? Só a questão da mente, mesmo que a gente nem entre em ambiente religioso, né, a questão da mente é uma questão bastante problemática para os transhumanistas. Tem um episódio do Black Mirror, lembrando, que se chama Be Right Back. Como é que é em português? Volto já, se eu não me engano. Volto já. O cara que sofre acidente lá e daí isso, reconstrói. A esposa pega, né, e traz ele de volta à vida, só pelas memórias que ele tinha guardado nas redes sociais, que ele usava muito redes sociais. Então ela pegou essas memórias, né, que ficavam aí no cyberespaço, e reconstrói, né, pega lá, tem um corpo, ela reconstrói ele e ele tem de volta. E aí fica todo esse debate, se é ele mesmo, parece que falta alguma... Isso é interessante, isso é um debate bastante forte dentro da filosofia da mente, quando pensa a filosofia da tecnologia. Será que realmente é só isso, uma pessoa humana? É só você trazer todas as memórias dela, né, e instalar, pegar nosso cérebro e colocar em outro corpo e continua? Né? E você vê que isso é uma visão reducionista, né, dizer que o corpo é só matéria. Né? Então, é um problema bem, bem forte entre os transhumanistas, né, que é bem criticado não só por cristãos, mas por outros religiosos, né, mas também por até filósofos da mente, né, outros filósofos que vão falar que a matéria não é tudo que existe, tem mais do que só matéria. Joia, Luiz. Eu acho que é isso, tem assunto para a gente conversar bastante aqui. Eu acho que a gente pode repetir ano que vem, quando sair o livro. Vou, assim que tiver, já está na fase de impressão. Assim que já tiver com o livro na mão, já encaminho para você. Daí já convido para a gente poder retomar alguns pontos que nós não podemos conversar, que são vários, né? E daí você lendo lá também, você pode fazer algumas questões para mim, né? Enfim, mas foi ótima a nossa conversa aqui, né? É interessante estar vendo outros pontos de vista em relação à tecnologia, à filosofia, esse assunto que acho que está todo mundo se interessando. Hoje em dia, eu acho que você está dando uma contribuição ótima aqui, né, de estar gravando esse vídeo, a gente discutindo. Não é muita gente que talvez que vai assistir, mas o que importa é que aí está gravado, e para aqueles que interessam e que buscam um conhecimento mais aprofundado, e é isso que eu prezo, né, para a gente tentar levar as pessoas não é que elas precisam ser especialistas, não, que nem cada um na sua área, eu na minha, você na sua, né, essa parte da tecnologia, do impacto na vida das pessoas, no psiquismo, na vida, né, mas é necessário, é fundamental ter um conhecimento, principalmente para as pessoas que vão educar filhos, ou professores que estão em sala de aula, enfim, todos sabemos, se trata de dogma, de ficar crucificando a tecnologia, condenando, se trata sim da gente colocar o assunto na mesa e tentar refletir, tentar pensar, sem aquele afã de que haja uma unanimidade, que nós saiamos com uma unanimidade, é isso, não é isso, não. O importante é porque a coisa está andando e a gente tem que tentar entendendo dentro de todas as esferas que tem, pegando a parte histórica, de onde isso veio, para onde vai estar indo, a questão mesmo da medicina, do impacto que isso tem na saúde das pessoas, da psicologia, da saúde mental, enfim. Gostaria de deixar uma mensagem, alguma coisa? Obrigado, agradeço pelo convite, Márcio, e
Realmente é um tema fascinante, eu gosto muito de conversar. Eu acho que a gente precisa, geral, né, todas as pessoas precisam pensar mais sobre isso para realmente ver as limitações, os problemas, fazer um bom uso da tecnologia, né? Porque a gente tem que ter essa ciência que a tecnologia ela não é neutra no sentido de que ela traz algumas questões por trás. Então é bem interessante ver vários pontos de vista, mesmo que a gente enriquece bastante o debate. Uhum. Maravilha. Então um grande abraço para você, tá? E sucesso aí nas publicações, nos livros, nas aulas, tá? E beleza. E já fica desde já um feliz Natal para você, sua família, e um ótimo 2021 que nós possamos aí poder ter mais esperança, nós já estamos tendo, né? Mas que a gente comece a enxergar mais um pouco a luz do fim do túnel aí, né, Luiz? Verdade. Um beleza. abraço. Então, um abraço. Um abraço.